Fala torcedor, fala torcedora, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um Informa Fogo, este conteúdo que é diário ou quase diário, né? Todos os dias aqui na sua telinha trazendo informações e muita opinião, né? De um torcedor para outro torcedor. E vamos falar aqui neste vídeo de hoje, né? Sobre a derrota do Botafogo para o Fluminense, que é ruim, perder para um rival é ruim mais ainda, mas sim, foi com o time, rodando um time, né, colocando um time em reserva e também, assim, tem algumas ressalvas que a gente vai destacar aqui. Vamos falar também de John Textor, um pouquinho de John Textor e da entrevista do Danilo também, né, tudo isso e muito mais depois que você se inscrever neste canal, né, curtir, compartilhar, estamos com a meta aí de 200 inscritos, estamos quase batendo, com fé em Deus a gente vai chegar nessa meta, né, e te vejo depois da vinheta. Meus amigos, no dia de ontem, 8h30 da noite, ou quase 8h30, né, um pouco mais, lá para as 9 horas, né, 8h40, 8h45, a gente teve a partida de Botafogo e Fluminense. Botafogo que entrou com um time praticamente reserva, com exceção do Matheus Ponte e do Alan, né, o resto do time foi totalmente reserva, para poder dar rodagem, né, porque o Botafogo joga duas competições simultâneas e logo mais vai estar na pré-Libertadores também, então serão 3 competições simultâneas e assim, com um elenco curto, né? Porque ainda não conseguiu, né, por conta do transfer ban, regularizar os jogadores que tem, né? Como o lateral esquerdo colombiano, o Ítalo, o zagueiro, e o ponta de lança, né? O Vidalba, né? E o Botafogo ainda segue monitorando alguns outros jogadores, mas de nada adianta se o transfer ban não for resolvido. Mas assim, a torcida apoiou, a torcida até mesmo após o apito final demonstrou incentivo ao clube, cantou, bateu palmas, né? Porque a torcida entende que o trabalho do Martin Anselmo tem sido construído, é um trabalho que você consegue ver que é um trabalho sólido, né? E que tem algumas limitações por conta, né, do curto elenco que a gente tem, né? A gente perdeu algumas peças e não conseguiu repor, porque estamos transferindo. Mas é um time que a gente vê quando está completo, quando está com o time titular, é um time muito bom. É um time que sabe o que quer, é um time que entende o que tem que fazer, é um time que consegue colocar no campo aquilo que é a ideia do treinador, né? Vamos ouvir então algumas falas aí do Martin Anselmi, né, na coletiva pós-jogo ontem. No, acho que ya falé sobre eso, ¿no? Las cosas positivas es que conseguimos dar minutos a jugadores que no tenían minutos, que Basto volvió a jugar, que Cadu fue su estrella y que hizo. Después la entrega, ¿no? Eso sí es para destacar y no quiero esquecer. O time lutó hasta el final. Y eso, yo siento mucho orgullo de eso, porque a forma en que ellos se entregan, da igual, haciendo, ya sabemos que nunca vamos a ser un equipo perfecto. Yo tenía muy claro eso. Nunca vamos a ser un equipo perfecto. Más tenemos que ser un equipo que lute. Y con errores, con aciertos, con veces presionando muy bien, veces presionando y no consiguiendo robar, veces por veces cometiendo algún error perto de área que puede dar una chance para o rival, más hallo que la entrega, la lucha, la intensidad y el deseo de virar o yo siempre estuvo. Entonces eso para mí es positivo. Y después hallo que no so planeamiento, se fala, va a ser parecido en lo que sigue de las próximas semanas. Porque sabemos que en muy poco tiempo precisamos que ya estén todos con las mismas condiciones de minutos, porque vamos a empezar a jugar ya previa Copa Libertadores y cuartas de final de Carioca y Brasileirao. Entonces, ojalá nuestro problema también fique resolvido y podamos contar con... Então é isso, meus amigos. Martin Anselmi deixou as opiniões dele bem claras, falou inclusive do transfer ban, né, que é algo que a gente tem sofrido e que precisa ser resolvido, né, o quanto antes, e que não é simples, né, a gente já viu, não é simples. Então eu quero saber a sua opinião. O que você achou do Botafogo de ontem? Tá satisfeito? Não tá?
de qualquer forma, assim, esse ano já está diferente dos outros anos, a gente está classificado de forma antecipada para as quartas de finais do Carioca, né? E, então, assim, é um tanto quanto diferente. Enquanto isso, o nosso vizinho do aterro lá perdeu a Supercopa e, bom, acho que classificar, acho que rebaixar não vai rebaixar não, mas classificar eu já não sei para as quartas de final do Carioca. Bom, quero ouvir sua opinião, não deixe de comentar, quero ler todas as opiniões de vocês aqui. John Textor, meus amigos, John Textor, que ainda está no Brasil, né? E esteve no estádio Newton Santos ontem de forma muito discreta lá na sua cabine. E ao que tudo indica, né? No Fogão Net até trouxe notícias de que ele e o João Paulo Magalhães foram em São Paulo analisar a proposta, analisar os dados, né? Do aporte ou barra empréstimo que o John Textor quer fazer para poder tirar o Botafogo do Transferban e pagar algumas outras situações. Então está sendo analisado pelo banco de confiança do associativo. E o que o Fogão Net trouxe aqui até o final de semana, né? Dessa semana que inicia agora, essa primeira semana de fevereiro, o Botafogo deve ter, né, um posicionamento do banco, trazendo se é seguro, se não é seguro, quais os riscos que tem, para saber se esse aporte vai entrar ou não. O que a gente nota, e são duas coisas muito importantes que eu gostaria de destacar, é esta autonomia que, inclusive, é tardia do associativo de cobrar, de estar em cima, de estar fiscalizando, né, como deveria ser na prática, né? E a questão do Textor querer resolver o problema da forma correta. Como eu deixei minha opinião no último vídeo, eu não confio no Textor, não confio nas promessas dele mais, né? Foram muitas promessas jogadas ao vento, né? Se você tem a sua opinião, você tem a sua liberdade, né, de confiar ou não confiar. Eu só vou acreditar quando as coisas acontecerem. Mas, de certo modo, isso é muito bom ver ele querer resolver essas situações, né? Então, eu quero ouvir sua opinião. E aí? Você confia ainda no Textor ou não confia? Comenta aqui pra mim que eu quero saber. E o Danilo? Ontem também deixou suas palavras aí na coletiva de imprensa e eu quero que vocês analisem algumas falas que ele vai trazer, que eu vou trazer aqui pra vocês aqui. Boa noite, Rodrigo, né? Boa noite. Tá indo bem, eu acho que o ano começou meio ruim pra gente, assim, né? Fora de campo. Mas a gente, jogadores, a família Botafogo se blindou ali dentro ali. A gente já tinha se blindado ano passado já, com o David, ano passado. E esse ano a gente continuou blindado, não trouxe nada de fora pra dentro, porque a gente é uma família. E como eu falei as duas vezes, é muito bom a gente ter um elenco curto, claro, para todos do brasileiro, mas a gente tem a ideia bem clara do treinador desde que ele chegou, o estilo de jogo dele. E eu acho que deu para ver um pouco, mesmo com o elenco praticamente 100% mudado ali do titular, deu para ver que todos estão com a mesma ideia do treinador, claro, é clássico, e clássico a gente pode ter a ideia ou a tática que for, mas clássico tem que ir na raça, na vontade ali para ganhar o jogo. Eu acho que a gente tem que manter o que a gente vem fazendo, que é focar no nosso trabalho ali, para poder terminar o ano bem. Boa noite. Foi surpresa para mim. As duas vezes que saiu foi surpresa, porque... E as duas foi meu amigo que me mandou, tava na concentração nos dois jogos, e ele mandou para mim, só que eu não sabia de nada, tava surpreso igual a torcida, mas eu tava e nos jogos, e agora tô focado no Botafogo, em manter a minha sequência boa e início bem, para poder ajudar o Botafogo pra gente conquistar grandes coisas esse ano. Bom, meus amigos, é isso. O Danilo deixou bem claro que está focado no Botafogo, que o time é uma família, e isso é muito bom a gente ouvir isso dos jogadores, né? Que eles ainda que tem essa coisa que foi positiva e que foi o que possibilitou o Botafogo a trazer títulos, que é essa união como família, né? Então, a gente espera que isso continue. E o que é ruim é saber, quando foi questionado ali sobre a possível transferência dele, né, na semana passada, ele falou que ficou sabendo por amigos ali na concentração antes do jogo, e que não estava nem sabendo, mas que a cabeça dele é no Botafogo, que ele tem contrato com o Botafogo. Então, assim, é ruim esse movimento porque você acaba atrapalhando o jogador e assim, acaba gerando, não só nele, mas em outros jogadores, uma insegurança, né? Como assim? Eu tô aqui, agora eu não tô sendo negociado sem ser comunicado, sem estar sendo
é falado para mim que é a pessoa de interesse. Então, assim, a gente espera que isso não se repita e que todos os nossos problemas sejam resolvidos da parte administrativa. É isso, meus queridos, é isso, minhas queridas. Eu te vejo no próximo vídeo, ainda hoje ou só amanhã. Vai depender do noticiário botafoguense. No mais, é isso. Eu te peço para você curtir, compartilhar, enviar para aquele amigo seu que você sabe que é botafoguense, aquele amigo seu que você sabe que gosta de futebol. E que a gente está com essa meta de 200 inscritos para chegar a 200 inscritos. Estamos aí com 166, 167. Falta pouquinho menos de 30 inscritos. E eu acredito que a gente consiga chegar lá. Um beijo no seu coração. Um abraço. Fica com Deus. Tamo junto e já sabe. Fogo!